Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 9 de setembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal e aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada. Aproveito e peço aquela moral para todo o time. Quem puder, dá aquela curtida, faz aquele comentário e compartilha o vídeo com os amigos. Dessa maneira o canal cresce e fortalece e o nosso grupo de estudos chega a mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. Na Alemanha, Bundesliga, temos aqui Bremen versus Augsburg, jogo às 15h30 na casa do Bremen. Olhando aqui zona de classificação, o Bremen com 8 pontos na 8ª posição, temos aqui 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota até o momento. Faz sim um bom campeonato, até porque subiu da segunda divisão para a primeira, tá legal? Temos aqui um empate 2-2, mais um 2-2, 3-2, 4-3 e 2-0. Ou seja, o mais de um gol e meio vem em altíssima intensidade e probabilidade. Pega aqui o Augsburg, que nesse momento está dentro de zona de rebaixamento, com apenas 3 pontinhos, uma vitória e são 4 derrotas. Começou aqui o campeonato alemão de maneira complicada. Perdeu aqui de 4-0, 2-1, 2-1, 1-0 e 2-0. Ou seja, o mais de um gol e meio para o Augsburg também vindo em alta probabilidade. Time, o que a gente pode ver aqui de cenário, né? O time da casa, o Bremen, começou muito mais forte e mercado de gols muito quente. O Augsburg, jogando dentro ou fora de casa, de maneira bem complicada, um início bem ruim, mas mercado de gols, mais de um gol e meio. Na Alemanha, sempre um torneio. Na França, vamos aqui de Lens versus Troyes, jogo às 16 horas na casa do Lens. Olhando a tabela de classificação, Lens na 3ª posição, 14 pontos, e temos aqui o Troyes, 11ª colocação, com 7 pontos. Vamos olhar aqui o retrospecto de cada equipe no início do campeonato francês, tá? O Lens ainda não perdeu, são 2 empates e 3 vitórias. E prestem atenção nisso, falando de mercado de gols e também tendência de ambas marcam, tá, galera? Temos aqui um empate, 0-0, que é o início do campeonato, primeira rodada. Aí depois vem a tendência. 4-1, mais de um gol e meio, ambas marcam. 2-1, mesma coisa. 5-2, mesma coisa. 1-1, a mesma coisa. Mais de um gol e meio e ambas marcam em alta probabilidade. Vamos lá, Troyes. Perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Vamos dar uma olhadinha no mercado de gols e ambas. 3-0, mais de um gol e meio. 4-1, mais de um gol e meio, ambas. 3-1, 4-2, 1-1. O mais de um gol e meio e ambas, time, ambas marcam, vem muito quente para os dois times, pelo menos no início do campeonato francês. Aliás, o campeonato francês teve um início aí, está tendo ainda, né, com muitos gols, um campeonato bem over, pelo menos no início. E falando um pouquinho do histórico, ainda mais porque o Lens joga em casa, se a gente puxar aqui os 5 últimos jogos do confronto, o Lens ganhou 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate, tá legal? Então o Lens em casa, ele tem uma leve vantagem sobre o Troyes. De repente no ao vivo, se o time da casa está melhor, dá para cravar aqui a vitória do Lens com o empate anula e manda ver. Tá fechado? Time, então resumindo aqui em pré-live nossa entrada. Primeiro, mais de um gol e meio, ver pelo menos 2 gols no confronto, alta probabilidade. O ambas marcam para tentar pegar aquela odd um pouco maior. E no ao vivo, se o time da casa estiver jogando mais, né, você busca ali Lens com empate anula e manda ver. Fechou? Agora chegando em Portugal, vamos aqui de Vitória versus Santa Clara, jogo às 16h15 na casa do Vitória. Olhando a tabela de classificação, Vitória 11ª posição, 6 pontos, e o Santa Clara 16ª posição com 4 pontos. Olhando aqui o início do campeonato, tem algo que me chamou a atenção, tá, galera? Olhando aqui as 5 partidas do Vitória, temos 3 derrotas e 2 empates. E percebam, se a gente pensar aqui em tendência de menos de 3 gols e meio, ela não ocorreu em nenhuma partida, tá legal? 1-0, 1-0, 2-1, 1-0 e 1-0. Menos de 3 gols e meio não acontecendo, ou seja, é uma tendência interessante. Aí a gente vem aqui para o Santa Clara, com 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Falando de mercado de gols, 0-0, 2-1, 2-1, 1-0
e 2-1. Ou seja, o menos de 3 gols e meio, pelo menos das 5 primeiras rodadas dos dois times, não aconteceu. Eu acho uma tendência interessante para o confronto, tá legal? E olhando aqui o histórico com jogos na casa do Vitória, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, nenhum jogo batendo acima de 3 gols e meio, ou seja, a tendência é confirmada no histórico também, e o time da casa tem uma vantagem, ganhou 1, 2, 3, uma vitória apenas para o Santa Clara e um empate, tá legal? Tem um leve favoritismo quando joga em seus domínios. Se no ao vivo estiver jogando mais bola, você crava aqui a vitória do Vitória, ficou até um trava-língua aí, né? Com o empate anula e manda ver. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, alta probabilidade. Time, separei mais um jogo interessante aqui para mercado de gols, tá? Na Dinamarca, Koji versus Naisteve. Temos aqui o Koji em casa, dos 5 últimos jogos, olha isso, 4-2, 4-0, 2-1, um 0-0 que sai de tendência e um 2-1. Ou seja, mais de um gol e meio, 2 golzinhos aqui vindo em alta tendência, alta probabilidade. O Naisteve jogando como visitante, 5-0, 1-1, 6-0, um 0-0 que sai de tendência e outro 3-0. Ou seja, 2 gols batendo com facilidade e dá para explorar aquele mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, tá legal? Puxa o histórico, 2-1, 2-2, 1-1, 1-0 que sai de tendência e outro 3-0. 2 gols sendo confirmado também no histórico, tá, galera? Então eu acho bem interessante a gente trabalhar aqui pelo menos 2 golzinhos no confronto e é muito bacana quem tá no ao vivo. Imagina uma situação aqui, a gente chega ali 20 do primeiro tempo, o jogo tá bom, só que ainda tá no 0-0. Será que não é uma alternativa você puxar ali o mais de um gol e meio com uma odd maior? Pode ser interessante. E se o primeiro tempo começa muito intenso, ficar sempre atento aonde? Naquele over meio gol HT, que é buscar o gol no primeiro tempo. Fechado, galera? Agora chegando na Estônia, temos aqui um time que é muito forte e muito dominante lá no campeonato, tá? Que é o time do Flora, galera. Vai pegar o Tammeka às 13 horas. Olha a tabela de classificação. Flora na primeira colocação com 75 pontos, voando baixo. 10 pontos na frente do segundo colocado, tá legal? O Tammeka, 7ª posição com 27 pontinhos. Vou mostrar para vocês aqui a race, né? O retrospecto do Flora em casa. Dos 5 últimos jogos, 4 vitórias e um empate, uma tendência de vitórias muito forte. E mercado de gols sempre muito forte também. 2-0, 3-1, 6-0, 1-1 e 2-0. Mais de um gol e meio batendo aqui em altíssima probabilidade. Vamos olhar o Tammeka jogando como visitante, 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Mercado de gols também interessante. Um 0-0 que sai um pouco de tendência, aí vem 1-1, 5-2, 3-0, 18-0. Isso aqui deve ser o quê? Um jogo de Copa, né? Que pancada, 18-0 vai pro Guinness. Puxa o histórico, Marco, é pra já. Vamos lá, o Flora ganhou 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate 0-0 que sinceramente saiu de tendência, né? As demais partidas, o Flora ganhando e ganhando com muitos gols, né? 3-2, 9-0, 3-0 e um 2-1 aqui, tá bom, galera? O que a gente pode trabalhar nessa partida? Até porque o mercado já precificando o favoritismo do Flora, tá? Então vamos lá. Ó, a odd para o tempo normal é uma odd de vitória de 1.14, 1.13. A odd é baixa. Mas a gente tem algumas possibilidades que podem fazer essa odd subir. E quais são elas? Vamos lá agora. Vamos lá. O jogo começou. O Flora está bem. O que a gente pode buscar aqui? A vitória do Flora no primeiro tempo. É uma alternativa. Vai subir a odd. O jogo tá interessante, tá intenso. O que dá para pegar no primeiro tempo? O over meio gol HT. Geralmente nos jogos do Flora acontece. Para quem curte mercado de gols, pelo menos 2 golzinhos provavelmente venham a ocorrer, tá legal? E a gente pode criar aqui uma aposta, galera. De repente uma vitória do Flora com mais de um gol e meio e aí a sua odd também sobe. Combinado? Time, agora chegando na Inglaterra, 2ª divisão. Na temporada passada, esses dois times estavam na 1ª divisão, tá? O Burnley e o Norwich. Jogo às 16 horas. Vamos aqui, primeira zona de classificação. O Norwich, 5 partidas, 5 vitórias. Começou muito bem e o que me chamou a atenção aqui foi o mercado de gols, tá? Percebam aqui o mais de um gol e meio batendo em altíssima probabilidade. 2-1, 2-0, 1-0 que saiu de tendência, 2-1 e 3-0. Dos 5 jogos, 4 batendo, mais de um gol e meio. O Burnley empatou 3 e ganhou 2. Vamos lá, mercado de gols. 1-1, 3-3, 5-1, 2-0 e 1-1. Ou seja, o mais de um gol e meio também batendo em altíssima probabilidade.
Aí eu falei, deixa eu confirmar no histórico, né? Vamos pegar aqui os 5 últimos jogos. Dos 5, 4 batendo mais de 1,5 gol. Muita probabilidade envolvida aqui nesse confronto, tá, galera? E principalmente no começo aqui do campeonato das duas equipes. Aí eu falei, vamos dar uma olhadinha nessa odd, né? 1,5, pô. E aí vem 1,30, 1,28, 1,33. Galera, sem dúvida alguma, uma boa alternativa para compor aí no seu bilhete, tá legal? Uma duplinha aí encaixa com mais alguma coisa interessante. Pode sim ser um bom cenário. Bora lá, time, chegando na Irlanda, temos aqui um confronto interessante, Dublin versus Dundalk, jogou às 15h45 na casa do Dublin. Olhando a tabela de classificação, Dundalk na segunda posição, 53 pontos, e o Dublin lá embaixo, lanterninha da competição, com apenas 16 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Dublin em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 3 e ganhou 2, mais de 1,5 gol, batendo nas 5 últimas partidas em casa. O Dundalk, como visitante dos 5 últimos jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou outra. Dos 5 últimos jogos, o mais de 1,5 gol, batendo em 4. Puxa o histórico, vamos lá. Dos 5 últimos jogos, Dublin e Dundalk na casa do Dublin, o Dundalk leva vantagem. Empatou 1 e ganhou 4. E falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 4 dos 5 últimos jogos desse histórico, tá legal? Time, aqui não tem muito o que inventar, né? Vamos dar uma olhadinha nessa odd. A odd é de 1,40. Se subisse um pouquinho, talvez no começo do jogo, se essa odd chegar em 1,50, pegar aqui um Dundalk com empate anula, pode ficar bem interessante de repente encaixar aí no bilhete, tá legal? Que aí você fica com uma odd maior e protege o empate caso venha aí uma zebrinha, né? E mercado de gols pro confronto eu mostrei para vocês. O mais de 1,5 gol vem bem